Tyler James Robinson tinha 22 anos e um silêncio que pesava mais do que qualquer palavra. Filho de um veterano da polícia de Utah, crescera em um lar de disciplina dura, onde a ordem e a obediência valiam mais que carinho. Alto, magro, ombros caídos como se carregasse um fardo invisível, ele parecia sempre deslocado, um espectador da própria vida. Na juventude, fora um aluno promissor, com gosto por números e estruturas, mas o brilho acadêmico se apagou quando abandonou a engenharia. Restaram trabalhos temporários, rotinas partidas e uma solidão preenchida por horas diante da tela, onde mergulhava em fóruns digitais que misturavam ideologia, raiva e a promessa de pertencimento. Sua ferida central era clara, a sensação de nunca ser visto. Esse vazio o acompanhava em cada gesto. Os vizinhos o descreviam como educado, mas distante, alguém que passava despercebido. Evan, seu colega de quarto, percebia o contrário. Via os olhos que queimavam em silêncio, as anotações cifradas em um caderno surrado, a obsessão crescente por discursos de revolta. Tyler era feito de contradições. Tinha a mente lógica de um engenheiro, capaz de calcular ângulos e distâncias, mas carregava também a pulsão irracional de alguém que flertava com a ideia de justiça pelas próprias mãos. No fundo do armário, guardava um rifle antigo herdado do pai, lembrança de caçadas que nunca aconteceram. O objeto se tornara mais do que uma arma. Era um símbolo, uma extensão de um silêncio que em breve gritaria mais alto do que qualquer discurso. O apartamento onde Tyler vivia era pequeno, paredes nuas, móveis baratos comprados em segunda mão. Sobre a mesa, espalhavam-se migalhas de uma rotina desordenada. Xícaras com restos de café frio, cabos emaranhados, o caderno de capa preta onde rabiscava frases que mais pareciam enigmas. O vazio é a verdadeira sentença, escrevera certa noite. Para Evan, essas palavras eram apenas reflexos de um jovem deprimido, mas para Tyler eram pistas de um caminho sem volta. Cada anotação era um tijolo silencioso na construção de uma identidade que ele ainda não ousava nomear. Era ali, entre paredes anônimas, que um projeto sombrio tomava forma, escondido até mesmo de quem dividia a mesma cozinha, o mesmo corredor estreito, o mesmo teto. Do lado de fora, Salt Lake City se apresentava como o cenário perfeito para contrastes. No mesmo quarteirão em que famílias se reuniam para rezar em igrejas de tijolo vermelho, jovens com cabelos tingidos e mochilas pesadas de manifestos digitais circulavam rumo à universidade. O cheiro de pinho e gasolina se misturava ao ar seco das manhãs, e bandeiras tremulavam em varandas como lembretes constantes de patriotismo. Para muitos, a cidade era o refúgio de valores imutáveis. Para Tyler, era uma vitrine de tudo que nunca lhe coube. Cada esquina, cada discurso ouvido na rádio do vizinho, cada adesivo colado em um carro estacionado parecia repetir a mesma mensagem: você não pertence. Esse abismo entre a ordem visível e a tempestade invisível era o terreno fértil onde sua fúria se enraizava. Evan, o colega de quarto, percebia lentamente a transformação de Tyler. No início, eram apenas silêncios mais longos, recusas a sair de casa, olhares fixos na tela até o amanhecer. Depois, vieram as frases enigmáticas, ditas sem contexto. Você acha que alguém realmente escuta? Ou, às vezes, só um ruído pode quebrar a ordem. Evan tentava puxá-lo de volta, chamava para festas, insistia em conversas sobre videogames, qualquer coisa que pudesse quebrar aquele isolamento. Mas quanto mais tentava, mais Tyler se retraía. O abismo crescia e Evan, sem perceber, tornava-se testemunha de um processo invisível. A metamorfose de um jovem perdido em algo mais sombrio, mais perigoso. O rifle herdado do pai permanecia guardado, envolto em uma toalha velha.
para Tyler, não era apenas uma arma, mas um legado ambíguo, presente de um homem que pregava ordem, mas não oferecia afeto. Cada vez que o segurava, Tyler sentia o peso simbólico de tudo que rejeitava: a autoridade paterna, a farda, o sistema. Com o tempo, começou a marcar as balas, gravando nelas palavras que mais pareciam mensagens de despedida ou provocação. O gesto tinha algo de ritualístico, como se transformasse o metal em testemunha de sua dor e de sua revolta. Não falava disso a ninguém, mas os cadernos se enchiam de símbolos, códigos, frases cifradas. Era um universo paralelo, íntimo e secreto, onde preparava o terreno para o que viria. Por sua vez, a cidade alimentava o contraste que se formava dentro dele. Salt Lake City era uma vitrine de certezas, bandeiras erguidas em cada varanda, famílias unidas nos domingos de missa, policiais cumprimentando vizinhos como guardiões de um equilíbrio imutável. Mas por trás dessa fachada, a tensão era palpável. Jovens se reuniam em fóruns online, alimentando discursos contra o conservadorismo dominante. Tyler, embora raramente falasse em público, mergulhava nesses espaços virtuais com avidez. Ali, encontrava ecos de sua raiva, frases que legitimavam o ódio que crescia como uma sombra dentro dele. Cada mensagem lida parecia confirmar o que já sentia, que estava preso em uma engrenagem que esmagava qualquer um que não se encaixasse. Charlie Kirk surgia nesse contexto como um rosto constante. Palestras transmitidas pela internet, recortes de entrevistas, frases compartilhadas em redes sociais. Para muitos, ele era apenas mais uma figura política, mas para Tyler, tornara-se um alvo fixo, a síntese de tudo o que considerava opressor. Não era apenas discordância ideológica, era pessoal, visceral. Cada discurso de Kirk soava como um lembrete cruel de que havia um lugar no mundo para todos, menos para ele. Essa obsessão crescia em silêncio, alimentada por noites de insônia e páginas rabiscadas. Tyler não falava de planos, mas começava a agir como quem carregava um segredo, como quem sabia que em breve não teria mais retorno. Evan lembrava com clareza das noites em que encontrava Tyler, sentado na varanda, encarando o vazio das ruas molhadas. Tentava puxar assunto, mas recebia apenas respostas curtas, evasivas. Às vezes, Tyler anotava algo em seu caderno e fechava a capa com brusquidão, como se escondesse segredos que não podiam ser lidos. O colega não sabia ao certo se era um jogo, um hábito excêntrico ou algo mais sério. Mas havia ali uma mudança perceptível. Os olhos de Tyler já não buscavam companhia, mas sim um ponto distante, fixo, como se já vissem um futuro que ninguém mais conseguia enxergar. O que poucos sabiam era que, em chats privados, Tyler havia começado a ensaiar uma linguagem cifrada. Escrevia sobre balas que carregariam frases, sobre disparos que seriam como manifestos. Não revelava planos concretos, mas deixava rastros, como se desejasse ser descoberto e, ao mesmo tempo, permanecesse invisível. Essa duplicidade era o retrato de sua contradição. A mente de engenheiro, calculista e precisa, e a alma de alguém consumido pelo caos. Para ele, não tratava apenas de um ato violento, mas de um gesto simbólico, uma tentativa de gritar mais alto do que todos os discursos que o haviam silenciado até então. Enquanto isso, o país fervia em divisões. Nos noticiários, democratas e republicanos travavam batalhas sem fim. Nas ruas, protestos e contraprotestos se enfrentavam com gritos, bandeiras e, às vezes, violência. A figura de Charlie Kirk alimentava esse cenário, incendiando debates por onde passava. O evento marcado para a Universidade de Utah prometia lotação, câmeras, discursos inflamados. Para uns, seria uma celebração da liberdade de expressão. Para outros, um desfile da intolerância.
Tyler, ao observar os anúncios, não via apenas um encontro político. Enxergava uma oportunidade, um palco para que seu gesto se transformasse em eco nacional. A cada dia, o plano ganhava contornos mais claros em sua mente. Não precisava compartilhar com ninguém. O segredo lhe dava poder como se fosse a única verdade que possuía. Guardava o rifle com cuidado, limpava cada peça com precisão quase obsessiva. Gravava frases nas balas, palavras escolhidas como epitáfios ou acusações. Quando olhava para o metal riscado, sentia-se autor de uma história que finalmente teria o mundo como plateia. Mas, no fundo, o que buscava não era apenas vingança contra um homem ou um sistema, era visibilidade. Era romper o silêncio que o acompanhara desde a infância. A linha entre anonimato e notoriedade estava prestes a ser atravessada. Na véspera do evento, o quarto de Tyler se transformou em um santuário de silêncio e tensão. Ele trancou a porta, apagou as luzes e retirou o rifle de dentro da toalha que o envolvia. Colocou-o sobre a cama com um cuidado quase religioso, como quem prepara um altar. No caderno, escreveu palavras fragmentadas: ruptura, eco, fim do silêncio. A ponta da caneta tremia, mas os olhos estavam fixos, determinados. Não havia testemunhas, não havia plateia, apenas ele e a decisão que pesava no ar. Naquele instante, cruzava a fronteira invisível entre pensar e agir, entre fantasiar e executar. As mensagens enviadas em fóruns privados naquela noite eram ainda mais reveladoras. Um disparo pode ser mais eloquente que 1000 discursos. Digitou em uma janela criptografada. Em outra, compartilhou imagens de munições marcadas, como se fossem versos de um poema macabro. Não era bravata, era aviso. Evan, que dormia no quarto ao lado, nada percebeu. Mas as telas guardavam o rastro de uma escolha. Para Tyler, era como lançar garrafas ao mar, confissões destinadas a desconhecidos que talvez jamais entendessem o peso real do que se aproximava. Pouco antes de dormir, Tyler segurou uma das balas gravadas. Passou o polegar sobre as palavras riscadas no metal, quase como uma prece. Não é contra ele, murmurou para si mesmo. É contra o que ele representa. O reflexo do projétil brilhava sob a luz fraca da luminária, devolvendo-lhe o rosto cansado, os olhos fundos, o silêncio de anos condensado em um único gesto. Ao deitar-se, não havia dúvida. O dia seguinte não seria apenas mais uma manhã em Salt Lake City, seria o marco de sua transformação. Na madrugada, acordou com o coração acelerado. Vestiu o casaco pesado, ajustou a mochila onde escondia o rifle desmontado. Antes de sair, olhou para Evan dormindo e por um instante hesitou. A visão do amigo, vulnerável e alheio, quase o puxou de volta, quase lhe deu a chance de desistir. Mas a hesitação durou segundos. Fechou a porta devagar, deixou o corredor em silêncio e desapareceu na noite fria. A decisão estava selada. Ele não voltaria o mesmo. A manhã do evento nasceu cinzenta, com nuvens baixas cobrindo o céu de Utah. Tyler caminhava pelas ruas como um espectador comum, mas cada passo tinha o peso de uma despedida. O casaco escondia o rifle desmontado e na mochila, junto das munições gravadas, repousava seu caderno de anotações. Não havia pressa, apenas uma calma estranha, como se o corpo já soubesse que não havia retorno. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia invisível. Cada esquina atravessada, cada olhar lançado aos desconhecidos, parecia lhe dar contornos mais definidos, como se a cidade finalmente reconhecesse sua existência. No banheiro de um prédio próximo ao campus, ele montou o rifle com precisão quase artesanal. As mãos não tremiam, ao contrário, moviam-se com segurança, como se todo o curso de engenharia abandonado tivesse encontrado naquele instante sua aplicação final. Cada peça se encaixava como parte de uma equação sombria.
Ao prender a luneta, respirou fundo e olhou o reflexo no espelho. Não via mais um jovem perdido, mas o executor que nascera de anos de silêncio. O peso da arma contra o peito não era mais um fardo, mas um batismo. Quando chegou ao telhado, a transformação já estava completa. O vento soprava forte, trazendo o som distante da multidão que se reunia para ouvir Charlie Kirk. Bandeiras se agitavam, vozes ecoavam como um coro de exaltação. Tyler se posicionou, estendeu o rifle, ajustou a mira. Pela luneta, o rosto do orador se aproximava, nítido, iluminado pelas câmeras. O mundo ao redor parecia diminuir até restar apenas aquela imagem, aquele alvo, aquele instante, suspenso entre o antes e o depois. No coração de Tyler, a lógica fria e a irracionalidade ardente se encontraram em equilíbrio perfeito. Não havia mais dúvida, nem dilema. O silêncio que o moldara durante toda a vida estava prestes a se romper em um estrondo único. Ao pressionar a arma contra o ombro, não pensava em vitória nem em derrota, mas em libertação. O Tyler invisível morrera ali, no telhado. Em seu lugar, erguia-se o executor, pronto para inscrever seu gesto no tecido da história. Tyler observava o pátio lotado. O evento de Charlie Kirk era um espetáculo cuidadosamente orquestrado. Bandeiras tremulando, estudantes reunidos em grupos animados, câmeras de jornalistas captando cada detalhe. O palco improvisado brilhava sob refletores, enquanto voluntários distribuíam panfletos. Havia um clima de festa política, de celebração da ordem estabelecida. Mas para Tyler, cada riso, cada aplauso, cada gesto de apoio era um lembrete de exclusão. Do alto, ele não via pessoas, mas símbolos, engrenagens de uma máquina que o esmagara durante toda a vida. O rifle repousava firme em seus braços, apoiado sobre uma pilha de telhas quebradas. Ele ajustava a luneta, testava ângulos, calculava distâncias. A mente de engenheiro trabalhava em silêncio, fria, precisa. Mas dentro dele, o coração batia. Em compassos curtos, como tambores de guerra. O suor escorria pela testa, não de medo, mas de antecipação. Cada respiração era medida, cada segundo cronometrado. Não era apenas uma execução, era uma performance, um manifesto silencioso que só seria ouvido quando o disparo ecoasse. Enquanto isso, Evan, alheio ao que acontecia, caminhava pelo campus com uma xícara de café. Não tinha ideia de que o colega de quarto estava ali, escondido entre sombras. Carregava na memória apenas a estranha sensação de despedida que sentira quando Tyler saíra de casa naquela manhã. Uma parte dele queria acreditar que era paranoia, mas outra parte sabia que algo grave se aproximava. Ele olhou para os cartazes do evento e pensou em mandar uma mensagem, mas desistiu. Era tarde demais. Do alto, Tyler via Kirk se aproximar do microfone. O orador sorria, cumprimentava o público, falava de liberdade e responsabilidade. Cada palavra era amplificada pelos alto-falantes, mas, para Tyler, soava como afronta. Apertou, mais firme o rifle. Ajustou o foco. O alvo estava exatamente no centro da mira. Bastava um movimento suave do dedo e toda a engrenagem daquela festa desmoronaria. Bastava um disparo para transformar silêncio em ruído, invisibilidade em manchete. No entanto, a espera prolongava o tormento. Ele via os seguranças, os policiais à distância, as câmeras que gravavam cada segundo. Qualquer hesitação poderia significar prisão imediata. A tensão o dilacerava. A cada minuto que passava, o risco aumentava. Mas havia também a estranha sensação de estar no controle absoluto. Enquanto ninguém o notava, ele detinha o poder de decidir o instante em que a história mudaria. De repente, uma rajada de vento atravessou o telhado, balançando a mira. Tyler fechou os olhos por um instante e respirou fundo. O coração acelerou ainda mais, mas os músculos permaneceram firmes. Lembrou-se do pai, do silêncio à mesa, das ordens secas,
das lições de obediência. Lembrou-se das noites em que Evan tentava arrancar dele um riso. Lembrou-se das páginas rabiscadas com palavras de revolta. Toda a sua vida convergia para aquele ponto. Não havia mais volta. Kirk fazia uma pausa dramática no discurso, abrindo os braços diante da multidão. A plateia respondeu com aplausos estrondosos, bandeiras erguidas, vozes em coro. Era o instante perfeito, a abertura precisa que Tyler aguardava. Ele sentiu os dedos se moverem com lentidão, o gatilho ceder sob a pressão, o universo inteiro se estreitar ao som de sua respiração. Num espaço de um segundo, ele atravessou a linha. O disparo ecoou pelo campus como um trovão. O corpo de Charlie Kirk reagiu em choque, cambaleando antes de tombar diante do público atônito. Gritos explodiram. Correria generalizada tomou o pátio. Sirenes começaram a soar ao longe. Para Tyler, aquele estrondo não era apenas som. Era libertação, era condenação, era o grito que guardara por toda uma vida. O primeiro disparo mergulhou o campus em caos. Estudantes correram em todas as direções. Bandeiras caíram no chão. Copos e panfletos se espalharam como destroços de uma explosão invisível. Do alto, Tyler assistia à cena com um misto de distanciamento e fascínio. Não via rostos, apenas movimentos. Não ouvia gritos, apenas o som abafado do próprio coração. Ele sabia que tinha apenas minutos, talvez segundos, antes que fosse descoberto. Mas, naquele instante, a sensação de controle era absoluta. Pela primeira vez, ele era visto, ainda que ninguém soubesse quem ele era. As forças de segurança reagiram com rapidez. Policiais tentavam conter a multidão em pânico, enquanto agentes de terno avançavam para proteger o corpo caído de Charlie Kirk. Sirenes se aproximavam, helicópteros já cortavam o céu. Do telhado, Tyler recuava com cuidado, desmontando o rifle com a mesma precisão com que o havia montado. Cada gesto era ensaiado, parte de um ritual que ele havia imaginado em noites insones. Não era fuga desordenada, mas retirada calculada. Sabia que não poderia vencer a máquina estatal em confronto direto. Sua arma era outra, o enigma. No bosque próximo ao campus, Tyler encontrou o ponto que escolhera dias antes. A toalha velha, agora tingida pelo cheiro de pólvora, envolveu o rifle uma última vez. Ele o deixou entre pedras e raízes como quem deposita uma oferenda. Junto, algumas munições gravadas, mensagens destinadas a serem encontradas, decifradas, espalhadas. Não era apenas prova do crime, era parte de sua narrativa. Queria que cada pedaço daquele arsenal se tornasse símbolo, que cada palavra marcada no metal fosse lida como epitáfio e manifesto. Enquanto caminhava de volta para a cidade, o contraste entre o mundo interno e externo o dilacerava. Dentro dele, sentia-se liberto, transformado em autor de um gesto irreversível. Mas ao redor, a vida seguia com estranha normalidade. Carros cruzavam avenidas, crianças brincavam em quintais, rádios tocavam músicas despreocupadas. Tyler percebia a ironia cruel. Havia mudado tudo para alguns e nada para muitos. O mundo não parava por sua dor, mas ele acreditava que cedo ou tarde seria impossível ignorá-lo. Evan foi um dos primeiros a perceber os sinais deixados. Quando as notícias do atentado chegaram às telas de celulares e televisões, ele reconheceu padrões, frases ditas em voz baixa, rabiscos no caderno, as noites insones. Lembrou-se das palavras enigmáticas que soavam como avisos. Um nó apertou-lhe o estômago. A certeza de que o amigo que dormia no quarto ao lado estava agora no centro de todos os jornais. O sentimento era duplo. Culpa por não ter impedido e medo do que viria a seguir. Evan, sem querer, tornara-se guardião de fragmentos que poderiam incriminar Tyler. A polícia, ao encontrar o rifle e as balas gravadas, reforçou a narrativa de que o crime não era um ato impulsivo, mas calculado, simbólico.
Para a mídia, Tyler deixou de ser apenas um suspeito. Tornara-se o rosto do inimigo invisível, o reflexo da raiva que fervia nas sombras da sociedade. Enquanto autoridades prometiam justiça e apoiadores de Kirk clamavam por vingança, a imagem de Tyler se multiplicava nas telas. Não mais invisível, ele agora era um enigma nacional. O filho de policial que ousara virar a arma contra o sistema que o moldou. O cerco se fechou rapidamente. Câmeras de segurança captaram a silhueta de Tyler atravessando ruas próximas ao campus. A mochila pesada nos ombros, o olhar fixo adiante. Um familiar, desconfiado após uma estranha confissão velada, alertou as autoridades. Em poucas horas, seu rosto estava estampado em todos os noticiários, a caçada anunciada como prioridade máxima. Carros de polícia patrulhavam bairros inteiros. Helicópteros iluminavam ruas com holofotes, enquanto o país inteiro acompanhava em tempo real a busca pelo assassino de Charlie Kirk. Tyler se escondia entre sombras, mas sabia que o tempo jogava contra ele. A cada esquina, a paranoia o consumia. Via rostos que pareciam reconhecê-lo. Ouvia passos que acreditava serem perseguidores. Entanto, havia também uma estranha serenidade em sua mente. Já não era apenas um fugitivo, era alguém que completara sua missão. O peso não estava em escapar, mas em deixar a mensagem. Para ele, a arma abandonada e as balas gravadas já haviam cumprido esse papel. O resto era consequência inevitável. Quando finalmente foi localizado em Washington County, o momento parecia coreografado por um destino inevitável. Policiais cercaram a área, armas em punho, enquanto um megafone exigia rendição imediata. Tyler não correu, não resistiu. Caminhou lentamente até a luz dos faróis, o rosto pálido iluminado pelo vermelho e azul das sirenes. As algemas fecharam-se em seus pulsos como um ponto final, mas seus olhos permaneciam fixos, frios, quase desafiadores. Para os agentes, era apenas mais um criminoso preso. Para Tyler, era o último ato de um teatro escrito com seu sangue e silêncio. A prisão não encerrou a história, apenas a transformou em mito. As imagens de Tyler sendo levado, cabeça erguida, circularam por todo o país. Uns o chamavam de monstro, outros de mártir, muitos de louco. Mas ninguém o ignorava mais. Seu nome, que antes não significava nada fora das paredes de um apartamento modesto, agora ecoava em tribunais, redações e púlpitos. Tyler James Robinson, o jovem invisível, tornara-se impossível de esquecer. O julgamento se aproximava como um espetáculo inevitável. Promotores falavam em pena de morte, em crime premeditado, em ataque ao coração da democracia. Advogados buscavam traços de insanidade, tentavam pintar Tyler como vítima de uma mente fragmentada, mas nada apagava o impacto do disparo. Cada audiência era acompanhada por câmeras, cada documento vazado alimentava debates inflamados. Tyler permanecia em silêncio, sem lágrimas, sem súplicas, apenas o mesmo olhar distante que carregava desde antes do crime. Era como se aceitasse o destino com a frieza de quem sabia que já havia escrito a própria sentença. Evan, chamado a depor, tornou-se peça-chave. Entre lágrimas, falou das noites de silêncio, dos cadernos cifrados, das frases enigmáticas que agora soavam como confissões. Não conseguia decidir se odiava ou lamentava o amigo. No tribunal, sua voz tremia, mas cada palavra era uma ferida exposta. Para ele, Tyler não era herói nem monstro. Era um jovem quebrado que escolhera o caminho mais cruel. A cada revelação, a sala se enchia de murmúrios. A imprensa corria para noticiar e a figura de Tyler ganhava contornos ainda mais complexos. No final, restava apenas a imagem de um jovem solitário, algemado, encarando o vazio diante de si. Não havia mais rifle, não havia mais cadernos, não havia mais fóruns digitais.
Havia apenas Tyler, cercado por guardas, vigiado por câmeras, transformado em símbolo contra sua própria vontade. A sociedade clamava por justiça, mas, para muitos, a pergunta ainda pairava no ar. O que realmente o levara a apertar o gatilho? A resposta talvez morrera no mesmo silêncio que o moldara desde o início.